Boa noite, meu amado e minha amada. Aqui quem vos fala é o pastor Nilo Barroso e eu estou aqui nesta noite para compartilhar a palavra de Deus com você. E a palavra de hoje se refere à limitação do homem. Boa noite, meu amado. Seja bem-vindo ao canal Em Equilíbrio. E nós estamos aqui para compartilhar com você a palavra de Deus. E a palavra é viva, a palavra é eficaz. Vamos ver o que diz a palavra em Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Então, meu amado, muitas vezes nós nos achamos em limitação. Muitas vezes nós pensamos que nós não podemos dar continuidade à nossa vida. Nós estamos passando por adversidade, por momentos difíceis neste ano de 2021. Mas não é diferente com as pessoas em todo o mundo, não é diferente comigo, não é diferente com você, e não é diferente com os grandes homens de Deus, não foi diferente. Por quê? Porque a Bíblia, segundo os historiadores, segundo os estudiosos, ela foi escrita por mais de 40 escritores, por cerca de 40 escritores. Então, e há cerca de muitos séculos, cerca de 1600 anos, levou para ser escrita por muitos autores, mas é claro, sempre inspirada pelo Espírito de Deus. O maior escritor, na verdade, sempre foi o Espírito de Deus. Ele apenas usou o homem como pode me usar e usar você para os seus desígnios, para os seus propósitos. Então, o que nós temos que entender? Nós temos que entender que o homem ele é usado pelo poder, pela vontade de Deus, se assim se permitir. Então, podemos crer também. Muitas vezes nós passamos por adversidades. Muitas vezes passamos por dúvida, passamos por momentos difíceis. E vamos falar de alguns homens de Deus que passaram por momentos adversos também e tiveram fatores limitantes sobre a sua própria perspectiva de vida, porque nós somos limitados, mas Deus não é limitado. Deus é todo-poderoso. Ele é ilimitado. Então vamos ver que a Bíblia ela foi escrita, Deus usou vários homens para escrever a Bíblia, para designar sua palavra, para fazer o propósito. Foi usado. Nós temos os nossos propósitos, nós temos a nossa missão, e cada homem de Deus ele teve a sua missão. Então nós podemos pensar, mas como Deus age, como Deus faz, né? Vamos refletir sobre alguns fatos na Bíblia, alguns homens de Deus que tiveram um encontro com o Senhor. Então, a palavra de Deus é vida. A palavra de Deus, ela é capaz de discernir os propósitos, o desejo do coração do homem. Aquilo que está dentro do nosso coração, aquilo que está no mais obscuro, no mais escondido,
que nós achamos que está escondido de todos, mas de Deus não está. Nós podemos até mentir para os homens, nós podemos mentir para nós mesmos, mas para Deus nós não podemos esconder nada. Ele entende, Ele discerne todas as coisas. Então, meu amado, teve alguns homens de Deus que tiveram alguns momentos de dúvida, alguns momentos que tiveram dificuldade, mas deixaram Deus moldar o seu caráter, deixaram Deus moldar a sua vida. Vamos ver alguns aspectos, alguns exemplos de alguns homens de Deus. Em Êxodo 3, 11 e 12 diz o seguinte: Moisés, porém, respondeu a Deus: Quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: Eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o enviei. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Então podemos ver, podemos entender que Moisés, um grande profeta de Deus, conhecido nas mais diversas culturas, nas mais diversas religiões, ele foi um homem usado na presença de Deus. Ele foi um homem usado para um propósito específico. Coisas que aconteceram, que são evidenciadas na palavra de Deus, na Bíblia, que nós temos que entender que é a palavra de Deus, a palavra viva, a palavra eficaz, a palavra que é capaz de discernir os corações do homem. Então, ele teve aquele momento de dúvida. Moisés teve um momento de dúvida. Ele não se achava preparado para a missão que Deus estava designando a ele, para ir diante de Faraó, para falar, para libertar o povo de Israel que estava cativo. Então Deus poderia muito bem derramar fogo dos céus, poderia fazer como foi feito, alguns prodígios foram feitos, as 10 pragas do Egito, mas Deus sempre usa homens e usa mulheres. Então eu tenho uma missão e você também tem uma missão para com Deus. Então, meu amado, Moisés, um homem segundo o coração de Deus, um homem usado na presença de Deus, um homem que teve várias experiências com Deus, ele se achou também naquele momento despreparado, ele achou indigno. Só que Deus falou com ele, Deus falou: olha, vai que eu sou contigo, eu sou contigo. Então, da mesma forma que Deus foi com Moisés, Ele quer te usar, Ele quer usar a minha vida, Ele quer nos usar para um propósito específico, para você salvar a sua família, para você trazer a palavra de Deus. Todos nós temos um grande propósito diante de Deus. Então, Moisés, ele se achou indigno. Ele achou que ele não poderia ir frente a Faraó. Ele se achou limitado. Ele se achou pequeno. Só que Deus é muito maior. Deus é maior do que qualquer coisa, do que qualquer pandemia. Deus é maior do que todas as coisas da terra. Ele tem o controle de todas as coisas na palma da sua mão, mas nós temos que confiar nele. E Moisés acabou confiando em Deus, confiou na palavra de Deus, confiou na promessa e seguiu em frente. Então vamos ver nesse momento um outro exemplo. Um homem, um profeta de Deus, Jeremias.
Em Jeremias 1, de 7 a 8, diz o seguinte: O Senhor, porém, me disse: Não diga que é muito jovem. A todos a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo o que eu ordenar a você. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. Então, meu amado, essa é a promessa que Deus tem para aqueles que o servem. Ele vai adiante, ele vai na frente, ele vai quebrando todas as ciladas do inimigo. E Jeremias, um grande homem de Deus, profeta do Senhor, ele também se achou limitado, se achou pequeno. Ele falou para Deus: olha Deus, olha Senhor, eu sou apenas um jovem, sou apenas uma criança. Mas Deus fala para mim e para você, porque nós temos que confiar em Deus. Olha, não fale que você é pequeno, não fale que você é uma criança apenas, não fale apenas que você é um jovem, mas creia nas minhas promessas. Não pense que você não tem estudo, não pense que você não tem dinheiro, porque o que nós precisamos é da graça, o que nós precisamos é do poder, o que nós precisamos é estar no centro da vontade de Deus. Então, o Senhor está conosco a partir do momento que nós nos colocamos à disposição da vontade de Deus. O poder de Deus vai nos aperfeiçoando, nos moldando. Então, Deus, ele é supremo. Nós não podemos nos limitar às nossas fraquezas, às nossas dificuldades. Mas se Deus nos enviou, se Deus te envia, se Deus fala com você, creia, apenas creia. Moisés foi um exemplo. Jeremias foi um grande exemplo de Deus. Pessoas que se achavam pequenas, limitadas, e estão na história dos grandes homens de Deus. Vamos ver mais outro exemplo. Em Isaías 6:5 fala o seguinte: Então gritei: Ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, Isaías, um grande profeta messiânico, que profetizou várias vezes a vinda do Senhor Jesus, sobre a vida do Senhor Jesus. E ele também se achou indigno. Ele achou que não poderia fazer a vontade de Deus porque ele habitava no meio de homens de lábios impuros e também era um homem de lábios impuros. Então ele se achava pecador, se achava indigno, se achava limitado pelas coisas mundanas. E nós realmente somos pecadores. E nós andamos realmente no meio de homens de lábios impuros. E muitas vezes nós temos sujeira no nosso coração. E muitas vezes nós temos palavras torpes saindo da nossa boca. Mas Deus quer mudar a sua sorte. Deus quer mudar a tua vida. Então o que podemos fazer? Nós devemos nos chegar a Deus e reconhecer. Isaías reconheceu que ele era pecador, que ele andava no meio de pecadores. Então ele foi transformado. E diz a palavra de Deus que ele foi tocado com uma brasa viva, vindo do altar de Deus, trazida por um anjo, e tocou nos seus lábios, e tirou a sua iniquidade,
e tirou os seus pecados e limpou a sua boca e o preparou primeiro, porque Deus primeiramente Ele faz isso, Ele transforma a nossa vida para depois nós sermos usados para transformar outras vidas. Hoje, no momento, pode ser que você esteja precisando de uma palavra. Pode ser que você esteja precisando de algo que transforme a sua vida. E Deus está aqui para transformar a sua vida de verdade. Mas hoje é você que precisa, para que no amanhã Deus possa lhe purificar, Deus possa lhe usar. E Ele quer usar você. Então, nós devemos entender que muitas vezes nós somos realmente limitados, nós somos pecadores, nós somos falhos. Nós temos que reconhecer isso. Não há homem digno da presença de Deus. Não há homem digno de fazer a vontade de Deus. Como Isaías também não era. Mas Deus o transformou e fez um novo homem. E é assim que Deus faz em nossas vidas. É assim que Deus vai fazer em nossas vidas. Em Lucas 5:8 diz o seguinte: quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Então nós podemos ver um outro exemplo de um outro homem que também reconheceu que era pecador, que não era digno de estar na presença de Deus, de se chegar a Jesus. Mas Jesus falou para ele: não temas. Ele fala para mim e para você nessa noite: não temas, porque eu sou contigo, eu te darei forças. Nós temos que reconhecer, porque quanto mais nós possamos nos chegar para a luz, aí que nós vamos ver a nossa imperfeição, as nossas falhas. Mas Deus é aquele que muda. A maior riqueza que nós possamos ter nessa vida é a presença de Deus em nossas vidas. E qual é o maior milagre que Deus quer fazer? O maior milagre que Deus quer fazer certamente é transformar a minha vida, transformar a sua vida em algo diferente, em algo que não seja momentâneo, mas seja para a vida eterna, porque nós não podemos trocar um momento neste mundo pela nossa eternidade com Jesus. Então, todos esses homens, o que eles têm em comum? E vários outros homens, outras mulheres, eles se acharam indignos, limitados, sem perspectiva, se achavam improdutíveis. E muitas vezes, quando nós estamos voltados para o nosso eu, quando nós estamos voltados para a nossa vontade, é realmente esse fator que nós somos realmente limitados, que nós somos carne, que nós somos pequenos. Mas quando Deus fala com cada um de nós, Ele pode nos transformar, muda a nossa vida. Ele vai mudar a nossa vida para nos tornar homens e mulheres de Deus, renovados no seu poder, revigorados realmente. E quando nós deixamos nos levar, estivermos à disposição de Deus, realmente Ele vai nos levar num lugar diferente, no lugar onde só Ele pode nos levar, onde não há medo, onde não há limitação, onde não há receio, onde não há sofrimento, mas a paz,
onde Deus pode nos aperfeiçoar. Então essa é a palavra de hoje que Deus quer compartilhar com cada um de nós. Fique na paz, que Deus lhe abençoe grandiosamente e que realmente você possa dar lugar para o poder de Deus te aperfeiçoar, não somente hoje, mas todos os dias. Fique na paz e que Deus te abençoe.